segue o Ruiter no Instagram? O bigodinho? É esse mesmo. O brabo? E ele segue. Se você tem internet de casa, provavelmente você já viu esse rapaz aqui. Nesse vídeo ele vai contar como foi a sua conversão e se valeu a pena tudo que ele fez durante a sua vida. Mas eu posso afirmar a vocês, galera, eu já ganhei muito dinheiro, já fiquei com várias garotas, né? Assim, fiquei com várias garotas, né? Tipo, só por ficar aleatoriamente, sabe? Eu já viajei para outros países, eu fiz muita coisa que muitos homens gostariam de ter feito. Galera, não sei se vocês já viram esse rostinho aqui. Esse aqui era o editor do Ruiter. E ele se converteu. Conta um pouquinho pra gente, Léo. Como foi essa conversão sua? E essas paradas aí. Vou contar pra vocês então um pouquinho da minha conversão aí. Meu testemunho, né? De como eu saí de um meio assim, né? Muito promíscuo, muito cheio de coisa errada, entendeu? Bebida, essas coisas, pra um cara, eu posso me dizer que o Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Não é igreja que eu quero falar, que eu quero dizer. Não quero dizer sobre igreja não, cara. Quero dizer sobre Cristo mesmo. Tô indo pra igreja agora, eu e o D9, mas a coisa é muito mais além do que isso. Muito mais além do que simplesmente você ir num lugar, assim, numa igreja e tudo mais. Basicamente eu tava em casa assim, né? Eu achava que eu era feliz, né? Eu achava que eu era feliz. É isso que eu tô contando para vocês, do testemunho e tudo mais. Eu acho importante, né? Porque às vezes pode ter alguém que, sei lá, é bom escutar. Tem coisas que é bom a gente escutar, né? E o que eu tô fazendo aqui é como se fosse... Tô só falando a minha história aí pra vocês ouvirem, né? Se agregar alguma coisa pra vocês, é isso aí. Eu tava lá em casa um certo dia. Isso aqui eu já tava morando, né? Esse certo dia eu já tava morando, não sei, talvez uns 3 anos no Rio de Janeiro. Eu pelo meu sotaque, vocês percebem que eu sou lá do interior de São Paulo, né? Aí, na minha casa, um certo dia, eu morava com meu primo Eliabe, o nome dele. Esse nome é meio diferente, porque é da Bíblia, né? O nome Eliabe. Ele é irmão de Davi, na Bíblia. Aí, beleza, eu tava lá em casa. Eu já tinha parado de morar com o Ruiter, né? Mas eu não era convertido, eu não era crente, não era nada do tipo. Eu nem sabia o que estava acontecendo, pra falar a verdade. Eu só vivia assim, parecia que eu vivia aleatoriamente, assim, sabe? Eu deixava a vida me levar. É isso daí, eu deixava a vida me levar. Era como se era como eu deitasse num tobogã e ia acontecendo assim, coisa aleatória na minha vida. Saía, bebia. Eu não gostava muito de beber, mas sei lá, eu ficava maluco, eu gostava de ficar doidão assim. Eu achava que aquele era o sentido da vida, sei lá. Eu nem buscava o sentido da vida, pela verdade, né? Um monte de gente deve se encontrar na mesma situação do que eu me encontrava antes, porque é muito comum, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde tem muito isso daí. Tem toda a esquina você vai, tem... Inclusive a gente passou ali do lado, tem um clube de strip. Cara, um monte de criança passa aqui, tá ligado? É um clube de mulher ali. Maluquice, cara, isso daí. Aqui é promiscuidade máxima. E pra quem tá assistindo esse vídeo, eu posso dizer uma coisa, só vai piorar. Não tenha esperanças que o mundo vai ser uma coisa, vai virar um dia um negócio de flor. Nem por isso que você vai deixar de amar o próximo, não é por isso também que você vai deixar de ser uma boa pessoa, né? Apesar do mundo só ir ao fracasso, do jeito que está indo. Notícia do cara foi assassinado aí, um monte de coisa maluca acontecendo. Aquela menina russa lá, ucraniana, eu acho, foi executada ali do nada. O mundo é só maluquice, né? Fora as coisas que não aparecem na mídia, né? Enfim, continuando a história, que eu tenho TDAH. Eu tava lá no meu quarto, né? Isso passou um bom tempo já, eu já tinha, maluquice máxima. Fala pra vocês, era maluquice máxima mesmo. Eu morava com o Ruiter, né? Eu morei 8 meses com ele. Quando eu vim pra cá, eu fui pra trabalhar como editor de vídeo. Eu já edito vídeo há mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos, desde quando eu era criança.
Eu editava vídeo, comecei para entretenimento, né? A maioria das coisas a pessoa faz por um entretenimento, um hobby, às vezes acaba descobrindo uma paixão, foi isso que aconteceu. Aí eu gostei muito, aí um certo dia eu comecei a trabalhar, mandei vários e-mails, né? Porque eu tenho 3 irmãos, né? Pô, é difícil, eu tinha que ajudar em casa e tudo mais. E eu mandei uma mensagem pro Charcão, né? Que era amigo do Ruiter. Comecei a editar pro Charcão. Aí passou papo vai, papo vem, né? Passou vários tempos aí. Fui morar sozinho, com 19 anos aí. Pedi um aumento pro Charcão, ele deu. Aí beleza, eu tava lá editando, morando sozinho lá em Santa Catarina, um lugar mega longe da minha cidade também. Aí ele fala assim, ô Léo, vem pro Rio de Janeiro. Daí eu falo, vou pro Rio de Janeiro, beleza. Fui pro Rio de Janeiro, que é onde eu estou agora. E, incrivelmente, o Charcão, ele não falou com quem eu ia trabalhar, né? E eu já conhecia o Ruiter, né? Ele não era famoso, tipo, ele era famoso no meio do marketing digital, né? O pessoal que ganhava dinheiro na internet conhecia ele. Ele tinha, acho que 1 milhão de seguidores, se eu não me engano. Quando eu conheci ele, na verdade, ele tinha um pouco menos, eu acho. Aí, beleza, comecei a editar pra ele lá e morei com ele. Nunca mais saí da casa dele. Coisa de doido, né? Tipo, fiquei lá e eles gostaram de mim, pelo meu jeito meio estranho, assim, meio diferente, sei lá. Eles acharam engraçado e tal. Eu gostei deles também, eles são muito legais. Eles são legais, pessoal. São boas pessoas. O Ruiter, o irmão dele, né? São boas pessoas aí. Tem as coisas ruins, né, obviamente. Mas, pô, eu já tive coisas ruins também, então sou quem para falar alguma coisa. E beleza. Depois dos 8 meses eles foram para os Estados Unidos. Eu fiquei aqui porque o meu visto foi negado 3 vezes. Só depois que eles foram e eu desisti de tirar o visto, o meu visto foi aprovado, né? Eu acredito que isso é uma coisa de Deus, né? Tipo, pô, se eu tivesse... Falar a verdade pra vocês, se tivesse aprovado esse visto de primeira e eu tivesse, ou de segunda ou de terceira, eu tivesse ido com eles, eu acho que eu não estaria aqui tão cedo. Não vivo, né? Não tô dizendo que eu estaria morto, mas eu não estaria em Cristo tão cedo. Pode ser que lá na frente eu estaria, mas bem lá na frente, porque de verdade mesmo, galera, vocês viram nas lives do Ruiter aí as coisas que passam, onde eu ia estar, né? Ia ser maluquice total. Beleza, agradeço a Deus, né, que eu não fui. E eu fiquei aqui, aí eu fiz os vídeos do Ruiter, que o Ruiter pediu, faz os vídeos, aí eu dava ideia pra ele, a gente ia bolando ideia junto, explodiu. Aí explodiu o canal dele, foi o Instagram que mais cresceu no mundo, naquela época lá, né? Ele ganhava mais de 1 milhão de seguidores por vídeo ali. Aí beleza, eu fui morar sozinho, chamei meu primo, aí a gente passou o tempo de novo e vamos voltar naquele mesmo tempo onde eu tinha falado que eu tava num quarto, né? E ali, galera, eu vou dizer pra vocês, eu achava que eu tava feliz, eu achava que eu não precisava de nada, sabe? Do nada, eu vi um vídeo no Instagram, assim, tipo assim, um vídeo que bugou minha mente. Tipo assim, era um vídeo de um gringo e ele falava sobre o eu interior. Tipo assim, tem um eu interior na tua cabeça, mas ele deu uma explicação lá que não que me fez acreditar em algo, mas me fez pensar em algo. Me fez pensar. E eu fiquei pensando assim, como assim, eu interior? Cara, faz sentido. E eu comecei a, viajar assim. Até que comecei a conversar com meu primo. E a gente entrou em assunto de Jesus, mano. Aí eu comecei a ficar muito curioso sobre Jesus. Mano, naquele mesmo dia eu fiquei curioso sobre Jesus Cristo. Tipo assim, eu não fui em igreja, não fui nada, não fui... Eu fui por causa de um... Né, não foi por causa de um vídeo, né? Foi por causa de Deus, porque ele faz os movimentos dele lá que eu prefiro não perguntar e só aceitar mesmo, né? Mas eu passo a minha experiência pra vocês. Vocês não precisam deixar acontecer a coisa também, mas escuta a minha experiência, vai atrás da maneira que eu fui, que no caso eu me abri. Eu nunca tinha me aberto antes. Minha mãe, ela foi cristã, ela é cristã, mas ela não sempre falou, mas eu nunca tinha me aberto antes. Naquele momento eu me abri. Cara, naquele momento que eu me abri, eu comecei a ficar viciado em Jesus. Tipo assim, viciado mesmo. Era 24 horas vendo vídeos sobre Jesus, era 24 horas rodando The Chosen. Eu assistia The Chosen enquanto editava vídeo. The Chosen não é a melhor coisa pra você... É legal, né? Mas não é a melhor coisa pra você conhecer a Cristo de fato. É uma coisa bacana, mas ajudou, né? Porque eu comecei a ver tudo. Eu queria tudo. Tudo que era de Jesus eu queria consumir, tá ligado? Eu queria consumir.
Aí deixei The Chosen rodando enquanto eu editava um vídeo, enquanto um vídeo explicativo sobre... Tipo assim, era 3 vídeos ao mesmo tempo eu ficava vendo, cara. Eu ficava vendo 3 vídeos ao mesmo tempo. E aí um vídeo explicativo da... Por que a Bíblia não foi alterada, provas assim, de sei lá o quê. Tipo, isso daí não era pra... Isso era pra aumentar, tipo assim, pra mastigar na minha curiosidade, né? Eu queria só saber da verdade. E aí eu comecei a ver, caraca, mano, faz sentido. Eu comecei a ficar maluco, assim, consumir Jesus. Perguntava pro meu primo também, porque ele já conhece mais. Então, daí eu comecei a perguntar de coisas que Deus fez. Porque tem coisas, né, que Deus faz, que são milagres, que são obras que Deus faz, né, na vida das pessoas, né. A gente não pode se guiar somente por isso, mas isso edifica a nossa fé. Que Deus fez tal coisa, que Deus, sabe, curou uma pessoa. Você não pode viver em busca de sinais, você tem que viver em busca de Jesus Cristo. E essas coisas vai acontecendo naturalmente, entendeu? Só que aí eu fiquei pensando, porque acontecia muita coisa, tipo, totalmente doideira assim na minha família. Meu tio, ele tinha um monte de verruga na mão, tipo, a mão dele era tipo assim, quase que 100% verruga. Tinha, sabe, aquelas bolas enormes assim, enverrugado infinito, né? Esse é meu tio. Minha avó ela tá viva ainda, ela conhece, ela é mãe dele, ela via essas verrugas. Os meus irmãos dele, ele tem irmãos, eles viam essas verrugas. Todo mundo sabia que ele tinha verrugas. Ele tinha faixas nas mãos, né? Tinha várias faixas na mão. E ele não era batizado na época, né? Ele acreditava em Jesus e tudo mais, mas ele não era batizado e não era tão firme, né? Ele só, sabe igual os MC? Já viu o MC de funk? Obrigado, Deus, pelo pão. Aí corta, o cara tá lá, sabe? Na maluquice, mas fala que acredita em Deus. Mas acreditar não é simplesmente acreditar, né? Porque para ter uma fé em Jesus, você tem que acreditar nas palavras dele e executar as palavras dele, né? Porque você tem fé nele. E ele tinha uma fé, não igual a dos MCs, é claro, mas uma fé meio rasa, né? Aí beleza, ele aceitou Jesus de fato e ele foi se batizar, né? E antes dele se batizar, há muito tempo atrás, ele falou para a mãe dele, né, que é minha avó: ô mãe, quando eu me batizar, vai sair todas essas verrugas aqui. Ele falou que tipo assim, ele me diz hoje que ele falou aquilo no impulso, na brincadeira, sabe? Ele nem acreditou muito, mas ele falou. Aí beleza, passou o tempo, ele se batizou, ele tinha até esquecido disso, né? E aí, quando ele se batizou, a minha avó estava em casa e ela ficou sabendo que ele se batizou. E quando ele chegou em casa, ele se batizou com as faixas, né? Faixa na mão. Quando ele chegou em casa, minha avó apontou pra ele: tira essas faixas aí agora. Ele, como assim? Aí ele tirou as faixas assim. A mão dele tava lisa, igual de um neném, mano. Tipo, igual a minha. Igual de um neném, assim. Não, minha mão não sei se parece de um neném, porque tem uns calos aqui de macho, mas vou te falar. Enfim, aí a mão dele tava lisinha. Tipo assim, a minha avó viu, os meus tios viram, todo mundo viu. Não é possível que o meu tio é esquizofrênico, sabe? E esse aqui é uma das coisas que Deus fez, né? Ele fez várias outras coisas que meus tios contam, assim, que são obras maluquice. Não é possível que todo mundo da minha família tipo, todo mundo é esquizofrênico, minha avó é esquizofrênica, tem visão de maluco, né? Não é possível isso. Aí beleza, eu fiquei pensando nisso e tal. Aí show, aí chegou um certo dia, depois de umas 2 semanas, se eu não me engano, umas 2 semanas, todo santo dia, o dia inteiro, pesquisando e vendo as coisas sobre Jesus e vendo... Eu não fiquei lendo a Bíblia assim, porque... Não sei porquê. Eu devia ter lido mais a Bíblia ali naquele início. Mas eu via vídeos sobre a Bíblia, assim, e não sei se eu tomava muito cuidado para ter fontes reais, né? Para não ser aqueles vídeos, sabe, sensacionalista. E quando eu cheguei numa conclusão real, eu vi que... Eu cheguei pro Eliabe, assim, meu primo, e falei: Eliabe, eu acredito, cara. Eu acredito que Jesus existiu, que ele veio aqui, morreu pela gente, né? Pagou os nossos pecados. Eu já tinha visto isso tudo. Eu não tinha... Óbvio, eu tava aquela fé iniciando, mas eu sabia que pecados eram. Eu sabia que era o pecado de Adão e Eva, né? Que Jesus tinha morrido para pagar esses pecados, que todo o pecado foi focado nele ali, ele foi esgurmitado por Deus ali, venceu a morte. Tudo aquilo por causa daquele pecado de Adão e Eva, que decidiu querer saber o bem e o mal, querer ser o próprio Deus. Não que eles queriam ser o próprio Deus, mas querer fazer as próprias vontades, as próprias coisas assim, né? E fazendo um pecado muito ruim, que é se achar
achar que não depende mais de Deus, né? E achar que pode andar com as próprias pernas ali, enfim. E aí eu falei aquilo pro Eliabe e falei assim, cara, a partir de hoje eu vou mudar. Eu vou parar de sair, vou parar de beber, parar de maluquice, parar de ficar com garotas aleatórias. A partir de hoje eu vou mudar. A partir daquele dia eu mudei, né? Aí tô até hoje aqui, galera. É isso daí a minha história. Eu posso afirmar, né? Eu falo uma coisa pra vocês. Sabe o pai de vocês? Quando você é jovem, você é criança, aí os seus pais falam assim, não faça tal coisa, eu já passei por isso, eu sei o que é isso, e você vai falar que eu tenho razão depois, mas eu não quero que eu tenha razão, eu só quero que você não se machuque, não quero que não aconteça tal coisa. E a criança vai lá, não ouve os pais, ela cresce e fala assim, caraca, meu pai tinha razão. Por que que o pai tinha razão? Porque o pai já passou por aquela experiência, a mesma experiência. É como se o pai fosse o filho do futuro. É como se o pai fosse fosse o filho, só que do futuro, avisando o filho para tomar cuidado naquela decisão, naquela coisa. Eu posso afirmar para vocês que eu não sou um jovem do futuro para me aumentar, né? Para aumentar o meu ego, essas coisas. Mas eu posso afirmar a vocês, galera. Eu já ganhei muito dinheiro, já fiquei com várias garotas, né? Assim, fiquei com várias garotas, né? Tipo, só por ficar aleatoriamente, sabe? Eu já viajei para outros países. Eu fiz muita coisa que muitos homens gostariam de ter feito, sabe? Queriam ter conquistado. E tem essa mente, vamos vencer, vamos ser empreendedores, vamos sei lá o quê. Eu já fiz muito disso. E eu posso afirmar, galera, com precisão de um cirurgião, de um neurocirurgião fazendo a cirurgia de uma separação de gêmeos siameses. Com sucesso. Eu posso afirmar com essa precisão que nada disso vale a pena se você não tem Jesus Cristo, cara. E não é que você vai escolher uma religião, que é importante ter uma religião, que é importante você escolher uma religião no sentido... Caraca, é bom você ter... Sabe aquelas pessoas que falam, é bom você ter uma religião, cara. É bom, escolhe uma que vai te encaixar, que te fazer feliz. Não. Cara, não vai por essas coisas. Vai pela verdade. Jesus, ele falava, eu sou a verdade, o caminho, a vida. Escolha a verdade. Pô. Procure a verdade. E você vai ver que se você procurar a verdade, você vai encontrar Jesus, porque ele é a verdade. Não é que eu escolhi porque eu quero me encaixar num clube do livro. Cara, vou falar pra vocês, galera, eu recusei propostas milionárias porque não encaixavam com os propósitos de Deus, o propósito de Jesus, assim. Pô, tipo assim, não faz sentido, galera. Existe uma verdade no mundo. Existe. Eu tô afirmando pra vocês, galera. Eu sou uma testemunha, né? Que tô falando pra vocês do que eu passei. E você pode me ouvir, né? E através das minhas palavras, né? Através de Deus. Não importa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não importa o que eu fale. Eu posso mostrar as provas mais concretas. Uma foto de Jesus Cristo aqui no meu quarto. Uma selfie aqui. Você vai falar que é inteligência artificial, que sei lá o que. E eu afirmar. Ou vai inventar alguma coisa na sua cabeça. Não, é efeito placebo, é sei lá o que. Eu posso falar o que eu quiser. Eu posso falar os melhores argumentos. Mas não sou eu que converte o coração de vocês, é Deus. Tá escrito isso na palavra aí. Minha única tarefa aqui é jogar a semente. Que a semente, no caso, é a palavra de Deus, né? Porque o evangelho, pessoal, você que tá aí, ele não é um evangelho de vitória, onde você vai começar a seguir a Deus e as coisas vão começar a dar certo. Seu trabalho, você vai conseguir um emprego, entregue suas mãos, entregue sua vida a Deus, ajoelhe, faça jejum, que as coisas vão começar a dar certo no seu trabalho, que seu relacionamento. Galera, o evangelho é morte, é perca. O que você vai considerar que é lucro, que é ganho, você vai considerar lixo, igual Paulo. Você vai ver o quão difícil é negar a si mesmo. Mas o quão precioso e o quão recompensável isso vai ser para você, para sua alma, e o quanto de paz você vai sentir de ter encontrado Jesus, cara. O quanto de paz você vai sentir, quanta ansiedade você vai eliminar, né? Pô, eu posso falar aqui o dia inteiro de Jesus, cara, porque é muito bom, cara.
É muito bom você ter encontrado uma paz assim, cara. É muito bom mesmo. Então, uma coisa que eu posso falar pra vocês: busque a verdade, né? Analise essas palavras que eu tô falando pra vocês. Eu não vou ganhar nada com isso. Eu não vou ter nenhum retorno financeiro, um retorno, sabe, monetário com essas palavras que eu vou fazer. Eu não vou trazer você pra minha igreja. Eu nem vou falar que igreja que eu frequento. Nem vou falar. Porque eu quero que você encontre Jesus também. Porque da mesma forma que eu lá atrás, ninguém falou muito essas palavras pra mim, Deus apareceu pra mim e veio através de algo das formas dele. Tem várias formas. Meu cartão ao leitor. Tem várias formas que ele se manifesta. Ele pode tocar seu coração por simples palavras que alguém dizer pra você, né? Então eu tô falando essas palavras, espero que desperte algo em você, né? O D9 ele também se converteu aí, ele pode falar, o canal é dele, né? É legal, né? Às vezes usar um meio de comunicação para espalhar a palavra de Deus. Então é isso, pessoal, essa é a minha história aí basicamente. Busquem a Jesus aí, vocês não vão se arrepender nem um pouco. Não vão se arrepender da paz que vocês vão sentir. E eu vou falar pra vocês, eu não me reconheço mais do Léo de antes. É doideira, parece que os outros falam, né, que é uma morte, né? O evangelho é morte, tipo um novo nascimento. Cara, eu não me reconheço mais, cara. Parece literalmente que aquele Léo morreu. Às vezes meus irmãos chegam falando umas coisas que eu fazia, eu não lembro, como se tivesse morrido. É isso, a gente chegou aqui na igreja, vou congregar. Falou pra vocês. Falou, pessoal, já voltamos aí. Fique com essa ideia aí, pessoal. Nós fazíamos várias coisas erradas juntos e hoje a gente faz a coisa que é certa, que é servir a Deus. E vamos continuar servindo a Deus até o resto das nossas vidas. Beleza? Tamo junto.